as manifestações pacíficas foram transformadas em manifestações militares, mas que na verdade as duas hoje coabitam e se relacionam de forma dialética. And in between, E entre elas, there developed what we previously saw here, the free liberated zones. se surgiu o que chamamos das zonas livres da Síria, que vocês viram aqui no filme. And an equally horizontally organized entity called the Local Coordination Committees. E também organizações, entidades organizadas de forma bastante horizontal, chamadas os comitês locais de coordenação, Which basically formed in a very cellular way. que se organizavam de forma muito de núcleo Yes. celular. For instance, in Damascus, in my locality, the activists that were the most active, had the biggest activist networks, would group together and start not only organizing demonstrations, but also archiving the dead, talking to their families. Então, por exemplo, em uma cidade como Damasco, os setores mais ativos da militância acabavam se reunindo e não apenas tentando organizar manifestações, mas também passaram a documentar o que vinha acontecendo, contar o número de mortos, tentar entrar em contato com as famílias em que haviam mártires. These developed into an umbrella organization called the Local Coordination Committees, which was primarily logistical, but is right now transforming into a more politicized entity. E essas entidades se transformaram logo nos conselhos locais de coordenação, e aí eles colocam no plural, que originalmente se iniciaram como instituições mais de logística e hoje tem ganho cada vez mais um caráter mais político. In the context of the Syrian revolution, politicized meaning articulating clearly what it is, not beyond the toppling of the regime, what is the future Syria that we want. Quando se coloca a expressão politizadas ao longo do processo sírio, está se dizendo que são entidades que elaboram um projeto que vai para além apenas da derrubada da ditadura. A democratic, secular Syria for all. A luta por uma Síria democrática e para todos. And not like the for all that Lula used in his campaign. Só que não o Síria para todos no sentido do Brasil para todos que o Lula usa nas suas campanhas. In order not to scare the members of the bourgeois from his ascension to power. Que serve para não assustar a burguesia por causa do seu acesso ao poder. It's not for all in class terms, but for all in sectarian religious terms. Nesse sentido, a expressão para todos não é para todos no sentido de todas as classes sociais, mas para todos no sentido de todos os diferentes grupos religiosos e étnicos do país. From the very first day, Syrians attempted to internationalize their revolution. Aí é válido lembrar que logo no primeiro dia da revolução, os sírios tentaram internacionalizar sua revolução. We never expected anything from old Stalinist communist parties that used outdated, reproduced, campus conceptions. Nunca se esperou alguma coisa dos velhos e falidos e senis partidos comunistas de matriz stalinista que, se utilizando de conceitos campistas inteiramente desatualizados e conectados da realidade, em pouco nos interessavam. And even though this was an essential part of my talk before I saw this, but I refused to dignify this paper with a comment. Inclusive, na minha fala eu pretendia inclusive rebater várias coisas que estão sendo levantadas aqui, mas eu me recuso a dar a mínima de legitimidade por discutir uma imbecilidade como essa impressa no papel. Before I came to Brazil, Antes de vir ao Brasil, my father, who was a direct victim of Bashar al-Assad, meu pai, que inclusive é uma vítima direta do regime de Bashar al-Assad, told me, please don't attack Chavez. dizia, por favor, não ataque Chávez. Please don't attack Por Castro. favor, não ataque Castro. These are important figures to all Syrians. São figuras importantes para todo o povo sírio. They are symbols of significant and active anti-imperialism, São símbolos importantes da luta anti-imperialista, of true mass movements. de reais movimentos de massa. Above the enforced picture of Bashar al-Assad in most Syrian working class houses was a picture of Hugo Chavez in his famous red t-shirt. Inclusive, muitas vezes acima da foto de Bashar al-Assad imposta pelo regime, haviam fotos que os próprios trabalhadores colocavam de Hugo Chávez com sua família, com sua famosa camiseta vermelha. But little did my dad know that Hugo Chavez would supply the very airplanes that would destroy our homes with diesel. Not only discourse support, but also straight material support. Mas poucos imaginariam que o regime Chávez não apenas concederia apoio político à ditadura Assad, mas também alimentariam esses mesmos aviões que vocês viram bombardear o vilarejo de Cafarnaum com diesel vindo da Venezuela. But not only that, Não apenas isso, but the very insulting basis of this support mas a própria base ofensiva desse apoio, that revolves along three basic points.
girou em torno de 3 pontos básicos. Hafez, the father, and Bashar al-Assad's regime is socialist. Que Hafez, o pai do atual presidente, e o regime do presidente Bashar al-Assad é um regime de caráter socialista, Is anti-imperialist. é um regime anti-imperialista, And even worse, most vulgar and most insulting, e ainda pior, mais vulgar e mais ofensivo, is not only pro-Palestinian, but the only standing pro-Palestinian resistance in the Arab world. diziam que esse regime não apenas era um regime pró-palestino, como o único regime pró-palestino que existia no mundo árabe. So let me first tell you about the socialist Syrian regime. Então vamos começar discutindo pelo caráter socialista do regime. Hafez al-Assad and Bashar al-Assad were the primarily people responsible for turning Syria from an agricultural productive economy to a rentier one. Hafez al-Assad e Bashar al-Assad foram os principais responsáveis por pegar a economia síria, que originalmente era uma economia agrária, e transformá-la numa economia essencialmente rentista. This socialist regime has 70% of the Syrian economy coming from private sector that has been over the past 20 years open to foreign direct investment by petrodollars from the Gulf. Esse regime é um regime no qual 70% da economia é privada, e inclusive esse 70% da economia ao longo dos últimos 20 anos tem sido quase que inteiramente dirigida por petrodólares vindos dos países do Golfo. This socialist regime Esse regime socialista has been begging for membership in the International Monetary Fund and the World Trade Organization. tem se implorado, tem se rastejado pedindo inserção tanto no FMI quanto na OMC. And hastened the track, the rhythm of economic liberalization and laissez-faire economy in Syria. Inclusive acelerando o processo de liberalização da economia síria e abrindo a economia para um modelo laissez-faire, Shocking the Syrian economy with sectors such as banking, services, tourism. criando políticas de choque na economia síria, fortalecendo setores como o setor bancário, o setor do turismo, o setor de serviços, In order to enter the emblems of international imperialism, the IMF and the World Trade Organization. exatamente para entrar nos principais emblemas do imperialismo, a OMC e o FMI. Not even worse than that. E ainda pior do que isso, Where are the unions in Syria? onde hoje estão os sindicatos na Síria? There is the workers have no right not only to organize but to recognize that in each other the same struggle. Os trabalhadores não só estão totalmente proibidos de qualquer tipo de organização social, como também proibidos de enxergar nas suas próprias lutas uma luta coletiva. And when the revolution broke out, I was in Damascus and I heard the bourgeois that the regime used as its primary ally to maintain itself. E me recordo em Damasco, quando que a burguesia síria, os principais aliados sociais do regime Assad, I heard what they say about the revolutionaries. falavam sobre a revolução. Who are these people? Eles diziam, quem são essas pessoas? From the banlieue, what do you say? Das periferias, From the peripheries, who have no jobs, who are going down barefoot to the streets. They have no jobs, they're criminals. That's why they're going down to the streets, to obstruct our development. a burguesia falava, quem são esses desempregados, esses vagabundos, esses pés de chinelo, indo para a rua para atrapalhar o desenvolvimento econômico do nosso país? And amazingly, when I first came to Brazil, I was shocked by the very same criminalization language that the government uses here against poverty, against the favelas, that the Syrian regime used exactly against its people. Inclusive, quando eu vim para o Brasil, eu me choquei que exatamente o mesmo discurso de criminalização dos movimentos populares da revolução na Síria é exatamente o mesmo processo de criminalização que se dá nas favelas do Brasil. Suddenly, the socialist Syrian regime started talking about pockets of poverty, where there is prostitution, where there is drugs. E de repente esse regime socialista da Síria começou a falar de que o problema estava vindo desses bolsões de pobreza, vindo lugares controlados pelas drogas, zonas de prostituição, Where there's human trafficking. onde havia tráfico humano, In order to legitimize exactly the same attack as the military police here does on the favelas, but in an extremely more violent form. para legitimar exatamente o mesmo tipo de ataque por parte da polícia militar às favelas aqui no Brasil, só que de forma muito, muito mais agressiva e violenta, Bombarding them. utilizando bombardeio aéreo, To eliminate drugs, not a revolution. para eliminar as drogas, né? Não erradicar uma revolução popular. The Syrian regime, O regime sírio, this socialist regime, esse regime socialista, had the entire northeast population
fez com que toda a população do Nordeste do país, and I worked in feeding programs, inclusive eu trabalhei em programas de alimentação popular, dependent on grain, oil, sugar, not from local entities, governmental entities, but from the United Nations World Food Program. esse regime fez com que toda a região Nordeste da Síria virasse dependente, tanto no acesso à água, quanto no óleo, quanto no açúcar, quanto nos grãos, não por parte da agricultura regional, mas de programas de ajuda e assistência vindas da ONU e do programa de alimentos da ONU. Because poverty was too ugly for the regime's economic liberalization. Porque a pobreza, a horrorosa pobreza criada também pelo processo de liberalização da economia dirigida pelo regime, It was too ugly for the tourism sector thriving in Damascus. What European tourist would like to come and see a Syrian poor man, a homeless Syrian from the northeast, dingling around Damascus? e aí exatamente para que o setor de turismo, para garantir o processo de gentrificação dessas cidades, que seriam cidades que receberiam turistas europeus, para evitar com que esses camponeses empobrecidos ficassem circulando por Damasco. So let's keep them in the northeast without any, totally unemployed, without any means of subsistence, but feed them by the United Nations, rendering them totally dependent of aid, unable to organize a sincere, true, honest working class movement. This is Castro, Stalin's, and Chavez's socialist Syrian regime. Então, para evitar qualquer tipo de mistura desses setores urbanos, desses setores rurais empobrecidos com a cidade, o país se abriu inteiramente para que ajuda e alimentos vindos da ONU cuidassem socialmente da população, que elas ficassem à mercê de caridades e envios de alimentos da ONU. Esse é o regime, essa é a natureza do regime socialista, do castrochavismo e do stalinismo. This is the anti-imperialist regime. Esse é o regime supostamente anti-imperialista. And even worse, and 10 times more vulgar, E ainda pior, e 10 vezes mais vulgar, is the issue of Palestine. é a questão da Palestina. And I've realized how strong the Palestinian cause resonates here in Brazil. E eu vejo como a causa palestina é algo bastante forte aqui no Brasil. And so perhaps I can find more common ground with you here than the previous two topics. Então aí talvez seja até mais fácil de dialogar com vocês do que os últimos dois temas. Ever since 1975, when Hafez al-Assad Desde 1975, quando Hafez al-Assad took power from, through a military coup inside the Ba'ath Party, deu golpe militar dentro do regime do Partido Ba'ath, the primary premise of this military coup was exactly the issue of the Palestinian resistance. o principal objetivo desse golpe militar foi exatamente a questão da resistência palestina. Hafez al-Assad, as a Minister of Defense, put out decrees in Syria Hafez al-Assad, inclusive na época em que era ministro da Defesa, colocou uma série de decretos na Síria, in 63, 64, 65, up to the 67 war, de 63 a 67, banning Palestinian popular resistance groups, armed groups from existing on Syrian grounds. cujo objetivo era proibir qualquer forma de luta armada palestina em solo sírio. Under the only condition that they are approved by the Minister of Defense in Syria. Sob a exigência e a condição de que, se grupos armados palestinos fossem para existir, eles teriam que ser aprovados e controlados diretamente pelo Ministério da Defesa. So what Hafez al-Assad did was he created a branch in the Syrian military called Al-Sa'iqa, which is supposedly the branch of the Syrian army who is supposed to liberate Palestine. E aí, Hafez al-Assad criou braço no exército sírio chamado Al-Sa'iqa, cujo objetivo era agrupar os grupos palestinos e que supostamente servia para libertar a Palestina. Because after the 1967 attack where Hafez al-Assad very strategically pulled out of Quneitra before the Syrian army was defeated. Porque, inclusive, em 1976, na Guerra dos 6 Dias, quando Bashar al-Assad se retirou da cidade, quando Hafez al-Assad se retirou da cidade de Quneitra, na região da colina de Golã, This is what has been particularly his strategy ever since. He wanted to liberate Syrian Golan Heights. Desde aquele erro tático e militar realizado por Hafez al-Assad, essa tem sido a estratégia adotada pela ditadura. Se utilizar da questão palestina para libertar as colinas de Golã. No, not only that. Okay, so he wanted to liberate. So he fell into exactly the same rhetoric as President Sadat of Egypt, the first to sign an Israeli-Arab peace treaty.
o regime sírio passou a adotar exatamente a mesma retórica utilizada por Sadat, presidente do Egito, que assinou um acordo de paz com Israel, by Jordanian Hashemites, e também pela monarquia jordaniana, que assinou um acordo com Israel, both who said Masr أولا, Urdun أولا, Egypt first, Jordan first. que passaram a adotar linhas que abandonavam a causa palestina e colocavam Egito primeiro ou Jordânia primeiro. And this is exactly what Hafiz al-Assad did. E foi exatamente essa linha adotada por Hafiz al-Assad. Not one single time on Syrian-Israeli peace negotiation tables did he bring up the most important right for Palestinians around the world, which is the right to return. Nunca, nas mesas de negociação de paz entre Síria e Israel, Hafiz al-Assad levantou a principal demanda dos palestinos, que é o direito de retorno dos palestinos às suas terras históricas. And one of the most, this is the crime that Hafiz al-Assad did against Palestinian resistance. Inclusive, esse é um dos principais crimes cometidos por Hafiz al-Assad contra a resistência palestina. He monopolized, hegemonized the Palestinian cause, turning it into a non-cause, but a card that he could use to wash his bloody hands. Ele monopolizou e se apropriou da causa palestina, transformando-a em uma não causa, exatamente para lavar suas mãos sujas e exatamente para utilizar como uma carta de negociação. And even worse, E ainda pior, because everyone is entitled to their own opinion, but you're not entitled, unfortunately, to your own facts. e aí nesse sentido todos têm direito à sua própria opinião, mas as pessoas não têm direito de alterar os fatos como querem. Hafiz al-Assad entered Lebanon in 1975 Hafiz al-Assad entrou no Líbano em 1975 with a force of 20,000 Syrian soldiers, com uma força de 20.000 soldados sírios, precisely in order to crush the Palestinian armed resistance. exatamente com o objetivo de atacar a resistência armada palestina. The infamous Tal al-Zatar massacre in Beirut O massacre ocorrido no campo de refugiados palestinos de Tal al-Zatar was an ally between the socialist Hafiz al-Assad, the pro-Palestinian Hafiz al-Assad, with Christian fascist Lebanese forces. foi produto de uma aliança entre o supostamente socialista Hafiz al-Assad, que ocupava o Líbano, ao lado de forças cristãs fascistas que passaram a lutar junto com os libaneses na guerra civil libanesa. Where Tal al-Zatar camp was bombarded for an entire 3 months. Quando o campo de refugiados palestinos de Tal al-Zatar foi bombardeado por 3 meses seguidos, Besieged for 6 months, sitiado por 6 meses, where we have images and oral histories from Palestinians who outlived the experiences, quando as imagens e a história oral vinda dos palestinos que vivenciaram aquela experiência, who saw Syrian military trucks dragging the bodies of Palestinian liberation fighters on the ground to teach Palestinian children a lesson. que contam as histórias de como tanques e caminhões do exército sírio circulavam pelos bairros dos campos de refugiado com os corpos dos lutadores palestinos amarrados na parte de trás dos carros para dar uma lição aos palestinos que questionavam a hegemonia síria. 4,000 Palestinians were murdered. 4.000 palestinos foram assassinados. And just to contextualize these, because Arabs have become, and particularly Palestinians, just digits. Inclusive para contextualizar isso, porque os palestinos e os árabes hoje viraram apenas números. This is 90% of the martyrs of the 1948 Arab-Israeli War. Esse número, 4.000 mortos, representa 90% da quantidade de palestinos mortos na Guerra de 48 durante a fundação do Estado de Israel. Only to be followed by the Sabra and Shatila massacre of 1982. Inclusive, apenas para ser seguido pelo massacre de Sabra e Shatila no Líbano em 1982, were worse than murdering and contributing to the murder of the Palestinian people. e ainda pior do que terem assassinado e contribuído para o assassinato do povo palestino, Hafiz al-Assad allied himself also with Christian fascism of the Lebanese forces. Hafiz al-Assad passou mais tarde a se aliar com novamente grupos fascistas cristãos no Líbano, Particularly Ali Hbeya, principalmente Eli Hobeika, leaving the camps without freedom fighters entirely vulnerable to attacks from Israelis. Inclusive para que os campos de refugiados palestinos ficassem livres de resistência palestina, para que os israelenses pudessem destruí-los com maior facilidade. But they say this is all history. Mas dizem isso faz parte da história. Do you want me to not talk? Como é que faz com o microfone? Do you want me to talk without it? Is this good? Okay? Yeah.
Yes, and so apparently they say this is history. This is, 1976, 1982, it's stories of the past. Mas dizem que isso é história, 1976, 1982, histórias do passado. So what happened when one of the largest Palestinian refugee communities in the Arab world, Al Yarmouk camp of Damascus? Mas o que aconteceu quando uma das principais comunidades palestinas no mundo árabe, o campo de refugiados de Al Yarmouk, with a threat of even second exile, sobre inclusive a ameaça de serem transformados novamente em refugiados, decided to join their Syrian brothers and sisters in the revolution using the same slogan. Os refugiados desse campo de refugiados em Damasco decidiu se juntar aos seus irmãos e suas irmãs sírias utilizando inclusive os mesmos slogans. Yes, the regime treated Palestinians and Syrians exactly with the same equality. O regime tratou palestinos e sírios com o exato mesmo nível de igualdade. Exactly the same equality in death, violence and oppression. A mesma igualdade na violência, na morte e na opressão. When Palestinians started demonstrating, quando os palestinos começaram a se manifestar, the official spokesperson of Bashar al-Assad's government, o porta-voz oficial do governo de Bashar al-Assad, came out and said, you Palestinians are misbehaving. You're forgetting that you are guests. Saiu publicamente e disse: palestinos, vocês estão se comportando muito mal. Não se esqueçam que nesse país vocês são convidados. Guests. This is what the pro-Palestinian, the castle of resistance against Israel called Palestinians in Syria, guests. Convidados. Essa é a forma com que esse castelo de resistência e de solidariedade à luta palestina se descreve os palestinos que há mais de 40 anos moram no país. And up till today, since 6 months since Jihad al-Maqdisi, the representative spokesperson, said that statement, Al Yarmouk camp has been bombarded. E há mais de 6 meses, desde que o orador do regime sírio, desde que o porta-voz do regime sírio anunciou isso, o campo de refugiados de Yarmouk vem sendo constantemente bombardeado pelo regime. I'm not representing anyone here. E aí eu não estou aqui para representar ninguém. So let me quote 2 people. Mas eu acho que é importante citar 2 pessoas. A comrade from Ramallah who joined me in a panel in the World Social Forum called Najla. Uma companheira de Ramallah que se juntou a Sara no Fórum Social Mundial Palestina Livre, numa mesa que teve lá. Who said not in our name. Que disse, não em nosso nome. Not in our name would Bashar al-Assad kill the Syrian people. Não em nosso nome, Bashar al-Assad vai massacrar e matar o povo sírio. And a second quotation. E uma segunda citação. From a demonstration that erupted in Aleppo in support of Palestinian revolutionaries in Al Yarmouk camp. De uma manifestação ocorrida na cidade de Alepo em solidariedade aos palestinos do campo de refugiados de Yarmouk. Saying, dizendo, there is a Palestinian soul in every single Syrian revolutionary. Existe uma alma palestina em todo revolucionário sírio. So, there are a lot of polemics surrounding the Syrian revolution. Existem muitas polêmicas que cercam a revolução síria. Legitimate concerns, unlike these. Preocupações legítimas, ao contrário das expressas nessa carta. Fear of imperialist intervention, foreign direct intervention, Islamism. Temor de uma intervenção direta por parte do imperialismo, temor de uma islamização da sociedade, co-optation of the revolution. A cooptação da revolução. They give the example of Libya, funnily. Muitos, inclusive, de forma bastante engraçada, dão um exemplo da Líbia. What nice mercenaries. Que mercenários interessantes eram esses da Líbia. Of course, revolutionaries turned mercenaries overnight. Começaram revolucionários e de repente viraram mercenários da noite para o dia. When the same mercenaries that are co-opted entirely by the United States kill their ambassador. E aí esses mesmos mercenários supostamente inteiramente controlados pelos americanos viram e matam um embaixador americano no país. And also send armament to Hamas. E mandam armamento para o Hamas na faixa de Gaza. America is very lucky to have such mercenaries. Dá para se dizer que os Estados Unidos têm aliados e mercenários bastante interessantes e curiosos. So also in relation to Syria. Então também nesse sentido em relação à Síria. Of course there is imperialist intervention. É lógico que existe intervenção imperialista. We are not existing in a vacuum, in a historical geopolitical vacuum. A Síria não existe num vácuo histórico-geográfico. And contrary to Castro-Chavism and this trash, it is the Syrian people who are most concerned about the consequences of this imperialist intervention. E ao contrário dos lixos do castro-chavismo, quem mais se preocupa com a questão da intervenção imperialista é o próprio povo sírio. Because how is imperialism intervening? And mind you, it's not just American but also Russian.
E aí, como que o imperialismo hoje intervém na Síria? Inclusive, vale ressaltar, não só o imperialismo americano, mas também o imperialismo russo. Because the Syrians refuse to choose the best of both devils. Inclusive porque os sírios se recusam a escolher o menos pior dos dois demônios. Because anti-imperialism is active and not reactive. Porque anti-imperialismo é algo ativo e não reativo. Because anti-imperialism is not just, sorry, mind my French, fucking and pissing off the Americans. Porque anti-imperialismo não é só você xingar e atacar os americanos. But also attacking all imperialism in all its forms, Mas atacar o imperialismo em todas as suas formas. despite its identity. Independente da sua identidade. Because imperialism, be it Russian or American, uses exactly the same economic structures, political structures to dominate our region. Porque o imperialismo, seja ele russo ou seja ele americano, se utiliza da mesma violência, da mesma política e das mesmas estratégias econômicas para dominar e controlar a região. So the first and most dominant form of imperialist intervention is, needless to say, the Russian through sub-imperialist states such as Iran. Então a principal forma de intervenção imperialista hoje na Síria se dá através da Rússia e estados subimperialistas como, por exemplo, o Irã. Sub-imperialist capitalist states. Estados subimperialistas capitalistas. This statement is afraid that they might fall. Inclusive, que essa declaração tem muito carinho e tem medo que a ditadura iraniana possa cair. But I'm not going to spend too much time talking about this, but this is a very clear form of intervention in support of the Bashar al-Assad regime. Mas não vou ficar aqui desenvolvendo muito a respeito da intervenção, porque eu acho que todo mundo sabe quão clara é a intervenção por parte desses dois estados em favor da ditadura de Assad. But how do the Americans intervene? Mas como os Estados Unidos têm intervido? And I come from the Middle East. I've seen the Americans that work in Iraq. I've seen the Americans that work in Lebanon. I've seen the Americans that work in every single surrounding country. E vindo do Oriente Médio, eu vi os americanos no Iraque, eu vi os americanos no Líbano, eu vi os americanos em todos os países da região. After Bush didn't learn his mistake, but after the Arab Spring, the Americans were much wittier than Russian imperialism. Mas depois da Primavera Árabe e depois do regime Bush, os americanos passaram a adotar uma linha muito mais sofisticada e malandra do que o imperialismo. Because mind you, in the beginning, the Americans issued public statements that are pro-Bashar al-Assad and his wife. Exatamente porque no começo da Revolução, os americanos saíram em defesa, defendendo, tomando posições em aliança com o regime de Bashar al-Assad e em apoio, inclusive, à sua própria esposa. And again, I remind the people who drafted this statement that you are entitled to opinions and not facts. E aí só queria ressaltar para quem escreveu essa carta que vocês têm direito a ter a opinião que vocês querem, mas vocês não têm direito de ter os fatos que vocês querem. It was the biggest PR company in the United States that supported a campaign to put forward Bashar al-Assad and his wife as Western modernizers. Foram as principais campanhas de relações públicas dos Estados Unidos que construíram uma imagem, uma campanha para transformar a esposa de Bashar al-Assad numa mulher modernizadora e sofisticada. Along the same lines of, his wife is sexy, she doesn't wear a veil, she wears Christian Louboutin heels, she smiles with poor children like Princess Diana. Construindo uma imagem de que era uma mulher que não tinha véu, que se vestia nas melhores boutiques, que abraçava as criancinhas pobres e famintas que nem a princesa Diana. And her husband has been educated in Britain. He's very civilized. He speaks impeccable English, as if that is the standard of a good president. E inclusive as companhias de relações públicas dos Estados Unidos apresentavam o marido dela, o presidente sírio, como dizendo: olha só, ele estudou na Inglaterra, olha só, ele fala inglês perfeito. Que ótimas características para você ser um bom presidente. So please, before you take this statement seriously, at least check that the facts are correct. Então, antes de dar uma olhada, antes de vocês levarem a sério esse tipo de besteira na carta, por favor, conheçam um pouco melhor, tenham clareza dos fatos sobre o que acontece na Síria. What did the United States do? Mas nesse sentido, o que os Estados Unidos fez ao longo do processo na Síria? The United States, in not only Syria, but also in Egypt, Os Estados Unidos, não apenas na Síria, mas também no Egito, noticed that the wheels of revolution are turning. notou que a roda da revolução está girando. That would be a very stupid diplomatic step to crush the revolutions. Que seria um processo inteiramente idiótico tentar esmagar as revoluções. So let's instead co-opt them. Então, em vez disso, vamos tentar cooptá-las. Let us ensure that the governments emanating from these revolutions are governments that will not oppose foreign direct investment, will not oppose Camp David, will not oppose Israel.
Então vamos garantir com que os próximos governos a surgir a partir desse processo político não sejam governos que se oponham a acordos de paz com Israel, não sejam governos que se apoiam à entrada de capital externo direto, não sejam governos que se apoiam à linha americana para a região. Exactly like Morsi and the Muslim Brotherhood in Egypt. Exatamente como o regime Morsi e a Irmandade Muçulmana no Egito. But where are the Egyptian peoples right now? Mas onde está o povo egípcio hoje? They are back in the streets, De volta às ruas. with exactly the same ardor and violence as the first days of the Egyptian revolution. E com exatamente o mesmo ardor e violência dos primeiros dias da Revolução Egípcia. Yes, they are legitimate concerns. Sim, as preocupações a respeito do imperialismo são preocupações legítimas. Yes, any revolution that disregards the strong role, the strong counter-revolutionary role of imperialism will defeat itself by its own self. Óbvio que qualquer processo revolucionário que não levar em conta o papel contra-revolucionário do imperialismo será um processo que criará, que construirá suas próprias derrotas. But there's also a difference between concern and support and belief in the people and between saying that 22 million Syrians will suddenly be bought out by American dollars and heeled down to American imperialism. Mas existe uma diferença entre se ter preocupação com um processo revolucionário, entre se ter preocupação com a luta do povo e dizer que 20 milhões de sírios vão se curvar e se vender para o imperialismo e que são inteiramente lacaios dos yankees. It is very interesting when leftists become essentially elitists. Porque é extremamente interessante quando a esquerda assume uma linha essencialmente elitista. Because I cannot make anything of this statement except that they do not trust in the masses. Porque não dá para você tirar nenhum tipo de conclusão de declarações como há nesse papel, além de que esses setores não têm confiança alguma no poder e na ação das massas. And so, how are the Americans intervening in the Syrian revolution? E aí, retornando, como os americanos hoje intervêm na Revolução Síria? The best way of intervention in the Syrian revolution is to play the sectarian religious card. A melhor forma de intervenção na Revolução Síria é a utilização da carta sectária. Sectarian entities, be they members of opposition, be they battalions, entidades sectárias, diferentes grupos religiosos, sejam eles, isso que é utilizado a expressão sectarismo, sejam eles batalhões ou grupos políticos, who were neither there in the beginning of the revolution are still a significant minority. que não estavam no começo do processo revolucionário e ainda são hoje uma minoria, apesar de ser importantes, And who don't care about toppling the regime, e que não tem interesse em derrubar o regime, but care about establishing links, Sunni links with Saudi Arabia, and establishing a Salafist Islamic State. mas que querem criar ligações religiosas com a Arábia Saudita ou construir regimes ditaduras religiosas. So while my friends in a secular patriotic battalion Então, enquanto companheiros em batalhões seculares e patrióticos have 3 soldiers on 1 Kalashnikov, tem 3 soldados girando em torno de um fuzil Kalashnikov, even sometimes selling their Kalashnikovs in order to eat, em alguns momentos vendendo seu fuzil para poder comprar comida, the Islamist Salafis in particular, os grupos radicais islâmicos, em particular os salafistas, que são o setor mais ultra-islâmico que tem, who are supported by petrodollars primarily through Qatar, officially Saudi Arabia, unofficially through businessmen. que são diretamente apoiados por petrodólares vindos do Catar e indiretamente apoiados pela Arábia Saudita, Are throwing away ammunition. Possuem tanto dinheiro que dispensam munição, que jogam munição no lixo. And another thing that is totally factually incorrect, and I wish it was true actually, E tem algo aqui que é totalmente incorreto nessa carta e que inclusive eu gostaria muito que fosse verdade. was that Turkey is arming Syrian rebels. Eles dizem que a Turquia está armando os rebeldes sírios. Turkey is so afraid that in the northeastern region, heavy armament would fall into the arms of the PKK, the Kurdish rebels. Os turcos têm tanto medo que na região do Nordeste, armamento pesado caísse nas mãos das milícias curdas, o chamado PKK, que é o grupo curdo armado, That it is essentially almost entirely blocking the Turkish borders to arms and opening them only to training sessions and to humanitarian aid. que o regime turco, para evitar que qualquer arma caia nas mãos dos curdos, tem bloqueado a fronteira da Turquia para qualquer acesso a material bélico, permitindo com que a fronteira seja utilizada apenas para alguns tipos de treinamento e ajuda humanitária. The revolution is right now in its democratic phase.
A revolução síria hoje se encontra na sua etapa democrática. And this is a descriptive statement and not a normative one, in the sense that it is not the end that the Syrian wants, but a stage that is necessary for planting the seeds of a true socialist revolution. E eu digo isso como algo normativo e não como algo que desejamos, ou como algo descritivo e não como algo que desejamos, mas porque essa atual fase que se encontramos é a fase central para que podemos plantar sementes para a construção de um processo socialmente mais avançado. Because whether you're a worker, whether you're a woman, whether you are a member of the LGBT community, whether you are a member fighting for the Palestinian cause, porque se você é um trabalhador, se você é uma mulher, se você é um integrante do movimento LGBT, se você é um militante a favor da causa palestina, you need a minimum democratic space to be not only capable of organizing, but also capable of injecting your programs, your organic intellectuals into a mass movement. Você precisa de um espaço mínimo para que você possa se organizar, um espaço mínimo para construir suas organizações, seu projeto, para que os intelectuais orgânicos possam se inserir nos movimentos de massa. Particularly because this revolution will only be complete when it's a socialist one. Principalmente porque a revolução apenas será completa quando ela virar uma revolução socialista. And to end and maybe open the space for a lot of questions and answers that I'm sure will be much more fruitful than me just talking. E aí, para abrir para o debate, I would like to end with a quote from Lenin. Gostaria de encerrar com uma citação de Lenin. And I'm not a Leninist. E eu digo isso inclusive como uma pessoa que não é leninista. To imagine that social revolution is conceivable Imaginar que a revolução social é concebível without revolutionary outbursts sem explosões revolucionárias by a section of the petite bourgeoisie por setores da pequena burguesia with all its prejudices, com todos seus preconceitos, without a movement of the politically non-conscious proletariat sem um movimento dos setores não conscientes do proletariado or semi-proletarian masses ou das massas semiproletárias against oppression by the landowners, contra a opressão dos donos de terra, the church, a igreja, the monarchy, a monarquia, against national oppression. contra a opressão nacional. To imagine all this is to repudiate social revolution. Imaginar tudo isso é repudiar a revolução social. Whoever expects a pure social revolution will never live to see it. Quem imagina ver uma revolução social pura, jamais viverá para vê-la. Such a person pays lip service to revolution without understanding what revolution is. Tal pessoa defende a revolução da boca para fora, sem compreender o que a revolução realmente é. And just also another closing. E aí também para encerrar, The reason I came to Brazil and did not come to the United States, where there is right now a very sexy Syrian revolution lobby, a razão pela qual eu vim para construir essa campanha no Brasil e não nos Estados Unidos, onde existe uma grande indústria do lobby em favor da Síria, is not only because of the experience in itself is very enriching to me politically. Não apenas pela riqueza da experiência política aqui do Brasil, It's because I genuinely believe that one penny from the Brazilian working class is worth millions of dollars from the American Congress. é por acreditar que um centavo vindo da classe trabalhadora e dos movimentos sociais e sindicais brasileiros vale mais do que milhões de dólares vindo do Congresso americano. And thank you very much. Então, muito obrigado. Companheiros e companheiras, eu queria aproveitar a oportunidade para colocar duas coisas para vocês. A primeira é o seguinte: esse DVD que vocês viram aqui, ele foi interrompido no meio. Ele foi interrompido porque ele tem uma parte final a respeito do papel das mulheres no processo revolucionário na Síria. Nós estamos vendendo esse DVD aqui do lado de fora, na barraquinha do lado de fora, mas também estamos vendendo aqui na mesa, por R$10. Por que isso? Porque a vinda da companheira Sara aqui ao Brasil faz parte de uma campanha organizada pela CSP com Lutas e pela ANEL, de um giro nacional que foi de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Brasília, Rio Grande do Sul. Agora estamos aqui em Santa Catarina, vamos depois para Curitiba, Pará, Vitória. Então é uma longa e ampla campanha que está sendo construída, que é uma campanha que tem dois objetivos: construir solidariedade política com esses companheiros que estão lutando aqui na Síria, mas também de construir solidariedade financeira com essa luta. É uma campanha que a gente está construindo para fortalecer exatamente essas zonas livres da revolução. Então, por isso, companheiros e companheiras,
eu coloco para vocês a necessidade de vocês não só comprarem esse DVD que nós estamos vendo daqui fora, como eu também queria pedir para algum companheiro aqui pegar uma sacolinha e fazer algo que nós temos feito em cada cidade que a gente tem passado. Que é algo que sim é algo simbólico, mas que também tem grande importância, que é a contribuição individual. Então eu peço para cada um de vocês para colocar um pouquinho do coração que puder. O dinheiro da cerveja, o dinheiro do bar, o dinheiro da praia, que aqui é uma belas praias, né? Mas o que vocês puderem colocar e contribuir para essa campanha e para esses lutadores que estão sendo massacrados no seu dia a dia. Então fica aí essas duas questões. A sacolinha que já estão passando, e para vocês também comprarem o DVD, porque realmente a parte do papel das mulheres na luta da revolução é algo muito interessante que eu acho que todos gostariam de assistir. Portanto, compre o DVD e faça suas doações. Obrigado. Obrigado a Sara, obrigado ao Aldo, né? Já podemos assim abrir para o debate, né? Para quem quiser fazer perguntas ou alguma consideração. Eu acho que para facilitar, inclusive, a tradução, a gente pode fazer um bloco de 4 perguntas ou considerações. E eu quero pedir para quem sabe falar inglês que faça a pergunta em português, porque assim facilita quem não sabe inglês. Então, alguém quiser já levantar a mão, quer vir aqui falar, enfim. Quer vir aqui? Posso falar daqui? Prefiro até. Também não preciso do microfone. Minha primeira pergunta para a Sara é se ela é muçulmana ou católica. E a minha segunda pergunta é como ela enxerga a Irmandade Muçulmana na Síria, a amplitude das suas ações, algo sobre isso. Eu gostaria de perguntar para a Sara assim, eu tenho curiosidades bem triviais em relação a ela, assim, a sua idade, o que você estuda, quais são os seus planos, seus projetos, como que era a sua vida antes da Revolução em Damasco, o que fazem seus pais. A minha pergunta é algo que não ficou claro durante a apresentação. Qual a relação do governo